vez uma bela jovem chamada Cinderela, que morava com o seu pai, que era viúvo. Ele a amava muito, mas achou que precisava de uma nova esposa. Assim, ele se casou com uma mulher que tinha 2 filhas, Anastácia e Drizella. Mas pouco tempo depois, ele morreu. A madrasta da Cinderela gastou quase toda a fortuna da família. Ela era uma pessoa muito orgulhosa e mal-humorada, bem como as suas 2 filhas. Depois que o marido morreu, ela transformou Cinderela em criada da casa e a odiava tanto que a obrigou a se mudar para o sótão frio e escuro. Dia após dia, Cinderela cuidava de todas as obrigações da casa, desde alimentar as galinhas até polir os candelabros de prata. Ela fazia de tudo para agradar as suas irmãs e a madrasta, mas mesmo assim, elas nunca estavam satisfeitas. Não importava quanto a madrasta e as filhas eram ruins e cruéis. Cinderela estava sempre alegre. Ela fez amizade com os ratinhos e com os passarinhos e costumava costurar roupinhas para eles. Os 2 melhores amigos de Cinderela chamavam-se Jaque e Tatá. Um dia, um mensageiro entregou um convite para o baile real, que seria naquela noite no palácio. Todas as moças solteiras do reino foram convidadas, pois o rei queria encontrar uma esposa para o seu filho. Então, Cinderela falou toda animada: "Isso quer dizer que eu também posso ir." Mas as irmãs riram dela. Acharam graça que uma criada queria ir ao baile. "Mas por que eu não posso ir?" perguntou Cinderela. "No convite está escrito que todas as moças solteiras devem comparecer." A madrasta examinou o convite e disse: "Bem, não vejo nenhum motivo que impeça de ir ao baile. Mas isso se você tiver terminado todo o seu trabalho e tiver algo apresentável e bonito para vestir." Cinderela ficou encantada e correu para o seu quarto. No sótão, Cinderela abriu o seu baú e encontrou um vestido cor-de-rosa que havia pertencido à sua mãe. Estava um pouco fora de moda, mas ela sabia que conseguiria transformá-lo em um lindo vestido. Mas a madrasta de Cinderela e as irmãs chamaram por ela. Ai, o vestido teria de esperar. A madrasta deu a Cinderela uma longa lista de coisas a fazer, para garantir que ela não tivesse tempo de terminar antes do baile. Mesmo que Cinderela conseguisse dar conta de todo o trabalho, ela não teria tempo suficiente para reformar o seu vestido. Naquela noite, quando Anastácia, Drizella e a madrasta estavam quase prontas para saírem para o baile, Cinderela subiu para o seu quarto. Ela finalmente terminou todos os deveres. Então, ela foi até a janela e observou tristemente o castelo à distância. Mas quando ela se virou, uma surpresa a aguardava. Os passarinhos e os ratinhos já haviam reformado o seu vestido, usando fitas e babados que Anastácia e Drizella tinham jogado fora. Cinderela ficou muito alegre. Ela agradeceu aos amigos e correu escada abaixo. Quando as irmãs viram o vestido de Cinderela e o quanto ela estava linda, elas ficaram muito bravas.
Este babado é meu! Anastácia gritou enquanto rasgava a saia da Cinderela. Este colar é meu! Drizella berrou, puxando o colar do pescoço de Cinderela. O vestido de Cinderela ficou em farrapos, todo rasgado. Sabendo que não poderia mais ir ao baile, ela correu para fora e chorou. Chorou muito. Cinderela estava soluçando em um banco do jardim quando uma senhora muito gentil apareceu. Ela confortou Cinderela e explicou que era a fada madrinha da menina. A fada pediu que Cinderela trouxesse uma abóbora. Cinderela correu e buscou na horta a mais bonita que poderia encontrar. A doce senhora agitou a sua varinha de condão e fez a abóbora se transformar numa bela carruagem. Depois, como num passe de mágica, os 4 ratinhos se transformaram em 4 cavalos brancos. A fada madrinha agitou a varinha mais uma vez e transformou o vestido rasgado de Cinderela em um belo vestido azul. Agora ela poderia ir ao baile. Ai, mas isso parece um sonho! Um belo sonho que se tornou realidade! Cinderela exclamou. Mas a fada alertou. No entanto, você precisa entender, minha querida, que quando o relógio soar meia-noite, todo o encanto se quebrará e tudo voltará a ser como antes. A abóbora, os ratos, o seu vestido, tudo voltará ao normal. Ah, tudo bem, disse Cinderela. Então eu estarei em casa antes da meia-noite. Depois disso, a carruagem levou Cinderela para o palácio. No baile, o príncipe conheceu várias senhoritas muito belas, mas ele ainda não tinha se interessado por nenhuma delas. O rei já se perguntava se o filho não iria encontrar ninguém com quem ele quisesse se casar. Foi então que Cinderela chegou. O príncipe ficou encantado com a sua beleza e caminhou em direção a ela, tirando-a para dançar. Era como se Cinderela fosse a única moça presente no baile. Eles dançaram a noite toda, à luz do luar. Cinderela tinha a sensação que estava sonhando. Só poderia ser o amor, ela pensou. Enquanto os outros convidados observavam satisfeitos o casal dançando, perguntavam-se quem seria aquela bela moça. Ninguém a conhecia, mas estava claro que ela tinha roubado o coração do príncipe. Quando o relógio badalou, avisando que era meia-noite, Cinderela lembrou-se do que a fada madrinha havia dito e saiu correndo do palácio, antes que o encanto se quebrasse. Ela estava com tanta pressa que um dos seus sapatos acabou caindo enquanto ela descia pela escadaria. O príncipe correu atrás dela, mas era tarde demais. Cinderela já havia partido e ele nem teve tempo de perguntar o seu nome. Assim como Cinderela, não soube que o jovem com quem ela dançou durante todo o baile era, na verdade, o príncipe. No dia seguinte, Cinderela estava ocupada cuidando do seu trabalho quando ouviu a madrasta conversando com as filhas. Pelo visto, o grão-duque estava à procura da jovem que tinha perdido o sapatinho no baile, pois o príncipe estava perdidamente apaixonado por ela. Hã? O príncipe? Cinderela se perguntou, deixando cair a bandeja que estava carregando. Então o homem com quem ela havia dançado a noite toda era o príncipe? E ele estava perdidamente apaixonado por ela?
Será que aquilo tudo era mesmo verdade? Nem mesmo o príncipe sabe quem é a jovem, a madrasta contou. O sapatinho de cristal é a única pista que eles têm. O grão-duque recebeu ordens para experimentar o sapato em todas as jovens do reino. Aquela cujo pé servir no sapatinho ficará noiva do príncipe. Cinderela ficou surpresa. Noiva do príncipe? Ela sussurrou. No mesmo instante, as irmãs começaram a brigar entre si, disputando quem iria se casar com o príncipe. Cinderela correu para o seu quarto. Ela precisava estar vestida com algo melhor do que as suas roupas de trabalho quando o grão-duque chegasse com o sapatinho de cristal. Quando estava passando pelo vestíbulo, feliz como nunca, lembrou-se da sua noite mágica e começou a cantar e a dançar. A madrasta desconfiou e logo percebeu que ela era a misteriosa moça do baile. Ela seguiu Cinderela até o andar de cima e trancou-a no sótão, pois queria que uma das suas filhas se casasse com o príncipe e não a Cinderela. Quando o grão-duque chegou, Anastácia e Drizella tentaram experimentar o sapatinho, mas os seus pés eram muito grandes. O grão-duque estava quase indo embora, quando Cinderela desceu a escadaria correndo. "Espere!" ela chamou. Tatá e Jacques, seus amiguinhos, tinham roubado a chave do quarto da Cinderela do bolso da madrasta e a libertaram bem a tempo. A madrasta ficou furiosa e pôs o pé bem na frente do criado que carregava o sapato. Com isso, o sapatinho de cristal caiu no chão e se partiu em muitos pedaços. Mas Cinderela ainda tinha o outro pé do sapato. Ela correu para pegá-lo e o calçou para todos verem. O sapatinho serviu com perfeição. Então, o grão-duque levou Cinderela para o castelo, onde ela se casou com o príncipe. E os dois viveram felizes para sempre.